Usar o e-mail corporativo para enviar mensagens pessoais pode trazer complicações para o funcionário. No Maranhão, o empregado foi demitido depois de usar o correio eletrônico da empresa para enviar mensagens pornográficas. O e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho utilizada por quase todas as empresas e não deve atender interesses pessoais, a não ser quando a chefia autoriza. E quem tem o costume, mesmo que não permitido, de enviar mensagens particulares, pode acabar prejudicado. Claro que o conteúdo do e-mail deverá ser levado em consideração. Usar o e-mail corporativo para divulgação de mensagens pornográficas pode causar demissão por justa causa. Foi o que aconteceu com um funcionário de uma multinacional no Maranhão. Ele foi demitido depois que a empresa comprovou o envio de correspondências eletrônicas com conteúdo impróprio através do e-mail do trabalho. O empregado recorreu à justiça, queria indenização por danos morais por causa da demissão. Mas o Tribunal Regional do Trabalho considerou grave a conduta do funcionário e negou o pedido. De acordo com os magistrados, a empresa agiu dentro do limite do direito dela. O e-mail corporativo ele é um instrumento de trabalho, então a empresa tem acesso, não é violação de privacidade, ela pode realmente verificar. Ela verificou, confirmou, conseguiu provar em juízo, imprimiu as mensagens e aplicou a justa causa. O funcionário tentou reverter essa justa causa em juízo e não conseguiu, porque de fato estava provado que ele estava usando indevidamente o e-mail corporativo da empresa, inclusive denegrindo a imagem da empresa. E o nosso convidado para tratar desse assunto é o advogado trabalhista Cláudio Santos. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde. Doutor, então, existem limites para o uso do e-mail corporativo? Pois é, essa situação tem que ficar bem clara no contrato de trabalho, porque, em tese, o e-mail corporativo ele pertence à empresa e é um instrumento que o trabalhador tem para exercer a sua atividade. Então, a princípio, esse uso deve estar restrito à atividade profissional. Agora, a demissão por justa causa ela é válida só em casos de envio de e-mail pornográfico, se o funcionário envia, por exemplo, excessos de piadas, várias piadas ao longo do dia. Pois é. Ele pode ser demitido também? É uma questão que a gente tem que observar também, é o princípio da proporcionalidade. Porque o envio de e-mail com material pornográfico, então há uma ilegalidade, não se sabe de onde ele conseguiu aquelas imagens, isso viola de uma certa forma a boa conduta que ele deve ter na empresa. Entretanto, piadas ou alguns comentários sobre notícias, isso com muita razoabilidade, com muita proporcionalidade. A princípio não configuraria justa causa, porque uma piada, a princípio, não faz mal a ninguém, né? Tem que agir com sabedoria nesses casos, né? Claro, e isso tem que ficar muito claro, no momento da contratação. A pessoa tem que saber, quando ela está numa determinada empresa, ela tem limites, e esses limites devem estar bem claros, até para que o empregador possa cobrar e para que o empregado possa se policiar também nesse exato momento. Porque a tentação é grande de você obter uma notícia, uma piada, repassar para aqueles seus colegas, repassar para aqueles seus conhecidos, compartilhar aquela informação, sobretudo numa sociedade de informação que nós vivemos hoje, né? Agora, voltando à questão do e-mail de conteúdo pornográfico, se ele for enviado do e-mail pessoal do funcionário, mas pelo computador da empresa, também chega a ter pode fazer uma demissão por justa causa? Sim, você pode fazer um paralelo, uma comparação, porque ele está no horário de trabalho. Então, se ele está no horário de trabalho e ele está utilizando o mesmo e-mail pessoal para mandar mensagens pornográficas, se equivaleria, é como se ele estivesse usando o e-mail corporativo. Ok, e vamos a uma pergunta sobre esse tema, confira. Meu nome é Letícia, eu sou estudante. Eu gostaria de saber se a empresa que vasculha o computador do funcionário, se isso é invasão de privacidade. Então, doutor, chega a ser uma invasão de privacidade? Pois é, Letícia, veja bem, isso tem que estar definido, volto a repetir, no contrato, porque você tem a sua intimidade e o sigilo da sua correspondência. Isso está assegurado na Constituição, é um princípio fundamental da nossa República. Então, o vasculhar simplesmente por vasculhar viola a intimidade. Há que haver um justo receio, uma desconfiança muito grande que esse trabalhador esteja fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa ilícita não permitida pela empresa. Porque, caso contrário, estaremos diante, sim,
da violação à intimidade e o sigilo de correspondência desse trabalhador. Porque no caso o e-mail, como o senhor disse, é uma correspondência. Seria uma violação de uma correspondência. Uma correspondência. Assim como uma carta que o funcionário envia a um parente seu, o empregador não pode abrir, da mesma forma o e-mail ele não pode vasculhar. Então, se é um e-mail corporativo, as regras têm que estar bem claras, que olha, a qualquer momento eu posso investigar esse e-mail corporativo para ver qual é o conteúdo que você está enviando. Até porque o nome da empresa está no e-mail. Então, tem essa situação também que tem que ser levada em consideração. Ok. Temos agora outra pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Confira. Meu nome é Glaucia Pinheiro, sou assistente administrativa. Eu queria saber se a empresa pode demitir um funcionário em horário de trabalho por estar usando a internet, mesmo não sendo avisado anteriormente. Então, doutora, existe um controle da internet pelo empregador? Ele pode fazer esse controle? Algumas empresas bloqueiam acesso a determinadas páginas de conteúdo pornográfico ou de conteúdo, os próprios sites de relacionamento. Agora, nesse caso, fazemos a ponderação, o funcionário não pode atender um telefone quando está no seu horário de trabalho? Então, eventualmente, um acesso à internet, a busca de uma notícia, ou dependendo da atividade que você busca coisa na internet, não configura ilegalidade nenhuma. Isso tem que ser dentro de um princípio de ponderação. Claro, se o funcionário passa o dia inteiro na internet, isso vai refletir na sua produtividade dentro da empresa. Caso contrário, um telefonema, um acesso à internet, verificar um e-mail não configura nenhum ilícito, nenhuma irresponsabilidade. Agora, se ele vem acessar sites que normalmente são bloqueados, como os de relacionamento, de bate-papo, aí já configura algum ato Aí já configura um ato de indisciplina e ele pode ser punido por essa indisciplina. Mas, volto a repetir, isso é muito importante para todos os empregadores e trabalhadores. Isso tem que estar bem claro. O contrato de trabalho pressupõe boa-fé e lealdade. Então, se as regras estiverem claras, é muito difícil que o empregado ultrapasse aquela fronteira e o empregador pode, com razão, fiscalizar e cobrar um comportamento compatível com a função do empregado. E temos mais uma pergunta sobre esse assunto. Oi, meu nome é Maria das Neves e eu sou professora. E eu gostaria de saber se o profissional pode acessar e-mail, correspondências, pessoais no trabalho. Pode, né? Desde que não leve o período do trabalho. Claro, pode. Eu volto a citar o exemplo do telefone. Ninguém deixa de atender um telefonema de 1, 2, 3 minutos de um parente seu porque está trabalhando. Né? Então, é dentro dessa razoabilidade. Não pode ficar o dia inteiro na internet, aí realmente vai prejudicar o seu trabalho. Mas, a princípio, não há problema nenhum, até porque muitas vezes faz parte até você desestressar e conseguir produzir melhor. Doutor, agora a demissão é a única punição para esse funcionário que chega a acessar conteúdo pornográfico ou esses sites bloqueados? Não. No direito do trabalho nós temos uma gradação dessas punições. Então, o trabalhador pode ser advertido, ele pode ser suspenso e, por fim, ele pode ser despedido por justa causa. Então, há toda uma gradação e é até recomendável que, dependendo da natureza da prática do empregado, ele seja primeiro advertido, depois suspenso e depois demitido por justa causa. Certamente a empresa terá mais facilidade para comprovar essa justa causa se ela tiver feito essa gradação da punição ao seu funcionário e não chegar de plano e demitir por justa causa, porque muitas vezes ele consegue reverter na justiça do trabalho, porque às vezes o empregador extrapola no seu poder punitivo. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação e uma ótima tarde.